tarde, meu nome é Vitória. E o meu é Amanda. Hoje falaremos sobre a geração de prata do time de vôlei. Bernardinho, Montanaro, Xandó, Fernandão, William, Renan, Rui, Marcos Vinícius, Domingos, Maracanã e Amaury. Quem consegue ser esse fantástico time de vôlei? Comandado por Bebeto de Freitas, que encantou a torcida brasileira, uma torcida tão acostumada a acompanhar a seleção de futebol, mas que pela primeira vez na história trocava bolas e os pés pelas mãos. Essa geração vencedora começou em 1981, quando a seleção alcançou sua primeira grande conquista internacional, a terceira colocação na Copa do Mundo do Japão. Em 1982, o time triunfou no Mundialito do Rio e conseguiu medalha de prata no Mundial na Argentina. Em Caracas, em 1983, o Brasil campeão do Pan-Americano. A campanha de Olimpíadas de Los Angeles alterou momentos mágicos com problemas e fundamentos no relacionamento do grupo. A prata foi uma conquista incrível, mas chegou com sabor amargo de derrota. Até a conquista do título olímpico em 1992, essa geração era conhecida como geração de ouro do vôlei brasileiro. O primeiro grande desafio dessa seleção foi a Olimpíada de Moscou. Em 1980, Xandão estava machucado, Renan não brilhou. Moreno, remanescente da geração anterior, não pôde participar de todos os jogos. Resultado: Brasil em quinto lugar e ouro para a União Soviética. No primeiro título e o primeiro vice no ano seguinte, a seleção masculina viraria a febre nacional na preparação para o campeonato mundial. O país pediu o Mundialito do Rio de Janeiro. Foi nesse torneio que Bernardinho fez seu melhor jogo e o Brasil perdia por 9-1 para o Japão e conseguiu virar e vencer. Na final, a equipe brasileira venceu a gigante União Soviética por 3-2 diante de 20 mil pessoas que lotaram o ginásio do Maracanãzinho. Torcida imprensa estava conquistada com o título. Os jornais passados a mostrar a seleção masculina e colocar o Brasil entre os melhores do mundo. O resultado foi o aumento de interesse por parte pública e ginásios mais cheios. A televisão também passou a transmitir as partidas de campeonatos das manchetes de esporte que disseminou. O time estava pronto para o Mundial, que começaria dia 2 de setembro de 1982, na Argentina. Para conquistar a torcida local, os brasileiros distribuíram boné, camiseta antes do jogo. O Brasil foi passando pelos adversários ganhando status. Na primeira partida, arrasou a Líbia por 3-0, com direito a 2 sets, com 15-0 no placar. Na época, cada parcial tinha 15 pontos e o time tinha o primeiro que conquistar uma vantagem, assumir a posse de bola e depois concretizar o ponto. Na sequência, repetiu o mesmo placar sobre o Iraque. A primeira derrota foi contra Eslováquia, por 3-1. Na segunda fase, depois de grande confusão e organização, que mudou as chaves do torneio, a seleção venceu a Polônia, a Cuba, pelo mesmo placar, 3-0. A vaga da semifinal veio em 3-1 contra a Bulgária. Para encerrar a fase com titulares populares, o Brasil perdeu para a União Soviética por 3-0. Na semifinal contra o Japão, os principais jogadores estavam descansados e o time venceu por 3-0 para garantir a vaga em Los Angeles. Na final, uma vez os soviéticos se sobrepuseram, a seleção perdeu por 3-0, mas já estava na elite do esporte. Agosto de 1984 chegou a Olimpíada de Los Angeles. Pela primeira vez, a seleção brasileira masculina iria para um torneio mundial como favorita, ajudada pelo bicampeonato pan-americano em Caracas, 1983. Para
facilitar, a União Soviética não participou dos Jogos em resposta ao boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou. Foram mais de 400 horas de treino que o time estava concentrado desde janeiro. Eles estavam prontos para lutar pelo ouro. Na fase classificatória, vitória sobre Argentina e Tunísia contra a Coreia do Sul na partida que valeria a vaga para a semifinal. Derrota por 3-7-1. No jogo seguinte, 3-0 nos Estados Unidos e lugar na semi. Na semifinal, Brasil venceu a Itália por 3-1. Encararia os donos da casa da decisão. Na temporada, havia sido 9 vitórias brasileiras sobre os norte-americanos, mas na final olímpica, os Estados Unidos faturavam o jogo com 3-0 e com os parciais de 15-6, 15-6 e 15-7. A torcida também sentiu a decepção da medalha de prata, mas dessa vez não teve nenhuma festa no desembarque do time. Com a sensação de o evento ser eterno vice, como um levantador, William, o jornal Gazeta Esportiva, depois da derrota em Los Angeles, a seleção passou por muitas crises, brigas intensas e se separou. Era o final de uma era. Mesmo com a ausência de um grande título, como o vice no Mundial na Olimpíada, aquele time entrou para a história no esporte nacional. Além disso, abriu caminho para o desenvolvimento de uma nova geração com mais estrutura que seria campeão olímpico em Barcelona. Essa foi a trajetória da geração de prata do vôlei masculino. Derrotas, vitórias, brigas, afetos, tudo isso foi preciso para hoje termos na história a geração de prata. Obrigada, gente.